Noite, professor Raélio passando aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende muito do horário que você vai ver essa gravação, né? Seja muito bem-vindo, né, a esse momento que nós vamos ter aqui bem breve, falando um pouquinho sobre a Idade Média e a formação do que nós chamamos de estados modernos. Quando eu falo na formação dos estados modernos, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo vai depender muito de qual horário você vai ver essa gravação. Eu sou o professor Raélio, formado em História, e estou passando aqui para falar um pouquinho sobre a Idade Média e a formação do que nós chamamos na história de Estados Nacionais. Então, segue a nossa linha aí, tá bom? Vamos embora. Primeiro, a gente entende aí o início da Idade Média, né, os princípios da Idade Média, quando a gente chama lá no ano de 476 depois de Cristo, ou para, como alguns gostam de usar a terminologia, né, pós início da era, né, da era chamada Era Cristã, tá? 476 a gente tem aí o fim do Império Romano no Ocidente, com a deposição do nosso querido imperador Rômulo Augusto, existe uma celeuma, um colapso que aparece dentro do Império Romano, né, colapsando ele em todo o nosso Ocidente. Então, o Império Romano ele perde a força que ele tinha anteriormente pela sua unidade, pela sua forma de comando, pela sua forma de governo, que ainda hoje influencia muito a sociedade moderna. No entanto, ela cai devido a esse colapso. Um outro fator que ajuda muito, né, nesse colapso, nessa queda, início da Idade Média, a gente sai da Idade Antiga, entra na Idade Média, né, o famoso período medieval. A gente fala média justamente porque está nesse meio termo entre a Idade Antiga e a idade que a gente chama de Idade Moderna. Pouco depois a gente vai falar de Idade Contemporânea. Claro que tudo isso são terminologias mais atuais, atualizadas, porque ninguém foi dormir num dia e no outro dia disse acordei na Idade Média, acordei na Idade Moderna. Isso é um conceito atual. Então, esse povo, né, do Império Romano sofre aí uma grande queda, mas sofre é um termo muito complexo de se utilizar. Muitos historiadores utilizam esse termo, sofre o declínio, sofre a perda, né, com a deposição de Rômulo Augusto, do imperador, mas sofrer é um termo muito relativo para esse momento. Então a gente, na verdade, tem aí a queda mesmo, a deposição de um tirano, né, de um imperador com propriedades quase que divinas, né, por Odálcro. Odálcro ele favorece ali a queda de Rômulo Augusto, marcando esse colapso. Um outro fato importante que ajuda nesse início da Idade Média, né, período medieval propriamente dito, são as invasões germânicas, os povos lá, os godos, os visigodos, os ostrogodos e os chamados vândalos entram no império e desestabilizam a fronteira. Curiosidade da época, hoje quando alguém bagunça ou quebra muita coisa, ela é chamada de vândalo, porque os vândalos eram muito brutos na sua forma de lutar por aquilo que era direito deles, que era dever deles, que eles queriam, né, nas conquistas ali daquelas invasões germânicas. Uma outra realidade que acontece, não só ali no Império Romano, mas todo o Império Romano e a Europa Ocidental. A gente lembra que o Império Romano já estava declinando em alguns países da Europa Ocidental, quando ela começa a dividir-se entre os reinos que a gente chama de reinos germânicos. Eles não têm mais uma autoridade central, uma autoridade forte, uma autoridade que faz com que essa unidade política do Império Romano continuasse a se estabelecer. É o que nós chamamos de fragmentação política. Então, tem várias pessoas mandando de acordo com a realidade local de cada cidade, de cada país, de cada estado. E quando eu falo estado, os estados estão começando a se estruturar aí nesse sentido. A ruralização da economia, a população ela faz o caminho inverso do que nós chamamos de êxodo rural. Ela volta da cidade para o meio rural. Ele vai para o campo de novo. De novo eles começam
no que a gente chama de agricultura de subsistência. A produção deixa de ser, né, daquela antiga forma mais centralizada na cidade, centralizada no comércio, no império propriamente dito, ele volta a ser uma agricultura de produção para a subsistência. Com a subsistência não tem mais tanta necessidade de dinheiro, de moeda. Então a moeda ela começa a circular menos. Se começa a circular menos, o império deixa de receber tributos. E esses tributos é quem mantém, na verdade, aquele povo ali que circunda, está sempre ali nas barbas do império. As cidades elas começam a declinar, é o que a gente chama de declínio urbano e comercial. O comércio mais distante, o comércio de longa distância, começa a se enfraquecer. Muitas cidades perdem uma importância econômica, e isso é muito forte. Aí surge o nosso querido e famigerado feudalismo, onde o poder é centralizado em um senhor local, geralmente um rei, um burguês, alguém de grande influência financeira, com relações de vassalagem e servidão. O Raério, o que é vassalagem e servidão? Antes eu vou mostrar aqui para vocês um mapa básico das invasões bárbaras desde o ano 100 até os anos 500 depois de Cristo, na era depois da era do início da era cristã. Então vocês vão vendo aí, de acordo com cada corzinha que tem aqui, é um povo específico que está invadindo o que chamávamos de Império Romano do Ocidente. E aí a gente vai ter hoje seria a área da Itália, a área da Germânia, desculpa, da Alemanha e outras áreas ali próximas, né, ali na Europa que nós conhecemos. Deixa eu passar aqui. O que era o sistema feudal? O que era o feudalismo? Aí era um período específico, né, um período específico dentro da história, onde a economia era agrária e trabalhava-se para a autossobrevivência. Ela era autossuficiente. Eu não tinha para que produção, grandes e grandes produções. É como se fosse o inverso do que nós vivemos nos anos 90 e nos anos 2000, quando as pessoas saíam do interior e vinham para a cidade para tentar a vida por aqui. E agora, de repente, eles voltam para o campo, querem uma economia mais agrária e viver a autossuficiência. O poder local era do senhor feudal, né? Nem sempre era um rei, mas era um senhor feudal e às vezes fazia, né, o papel de um rei dentro do seu feudo. As relações de suzerania e vassalagem. O que eram os suzeranos? Os suzeranos eram as pessoas que mandavam, as pessoas que tinham poder, as pessoas que tinham autoridade. E a vassalagem era aquele povo, né, que servia a essa burguesia. Não obstante, poucos séculos depois, a gente vai criar aí um conceito que se usa na política até hoje, que é o conceito de esquerda e direita. O conceito de direita eram pessoas mais achegadas ao rei, aos senhores, ao poder burguês, enquanto que as pessoas da esquerda eram pessoas que lutavam um pouco mais pelas revoluções, pelos direitos trabalhistas, pelos direitos de cidadania. Então a gente vai ter essa distinção aí. A servidão é o que a gente chama de servidão camponesa. O que era a servidão camponesa? Eram servidões que faziam com que a pessoa se fixasse naquele determinado campo ou lugar dentro do feudo para que ele produzisse ali e alimentasse, além dele, claro, a burguesia, né, que estava ali emergindo com toda a força para dar é, lastro para aquela pessoa que está ali como senhor feudal. A sociedade era distribuída em estamentos. Quando eu digo que ela é distribuída em estamentos, eram camadas. Os servos, tá? A nobreza, né? Pouco tempo depois, essa nobreza se transforma no que nós chamamos de burguesia, o clero e o senhor feudal. Né? Quando eu falo no clero aqui, o clero tem um papel muito importante, que era validar a autoridade daquele senhor feudal. Então, por muito tempo, o clero católico ele validava essa influência do, do senhor feudal como alguém divino.
como alguém inspirado por Deus para reger aquele feudo, naquela realidade, aquela família reger aquele feudo, porque Deus assim o quis. Então, o poder da religião nesse período é muito forte, porque ele regula a moral e os princípios de cada feudo, dentro do espectro do cristianismo católico, que era o cristianismo vigente por grande parte do período medieval. Não existia um poder central forte. O poder ali naquele feudo era do Senhor. Então, o que o Senhor dizia era lei. Então, é uma realidade muito comum lá nesse período histórico. Vamos lá. Qual era o papel da igreja, como falei para vocês? Primeiro era o controle espiritual e moral da sociedade. Então, a igreja estava para dizer o que era correto, o que não era correto, de acordo com as leis do cristianismo, e o controle espiritual muito forte, determinando o que era pecado e o que não era pecado. E como nesse período histórico as pessoas tinham muito medo do inferno, então elas tinham um respeito e um zelo muito grande pela autoridade da igreja. E cada feudo tinha ali a sua autoridade religiosa, né, em sua grande parte católica, lá no finalzinho da Idade Média, que o protestantismo começa a entrar, mas também a ideia de feudalismo já está começando a se dissolver. A influência política sobre os reis e nobres da igreja, a influência da igreja católica nesse período é muito forte, é muito alta, a ponto de que muitas vezes quem ordenava que uma pessoa ia ser bispo ou não para Roma, até então Roma estava aí num caos. Depois vocês vão ver que muito tempo depois, até a sede da igreja católica não se firma em Roma, ela vai para Avignon, na França, tá? Então ela tem essa perspectiva própria de ordenar muito essa influência política. E de repente a igreja vai valida como divino um determinado imposto ou taxa que um feudo decide criar. Outra realidade é a preservação do que a gente chama de conhecimento. A igreja começou a preservar o conhecimento no sentido de que ele precisa levar adiante o conhecimento para que as outras eras que virão obtenham. Então aí surgem os monges copistas, surgem as ordens religiosas de contemplação, mas também de escrita, né? Os monges copistas exerceram um papel muito fundamental para que nós tenhamos livros da antiguidade que nós temos hoje acesso, e acesso livre. A educação, a igreja passou a trabalhar com a educação dentro do feudo, né? Educação de quem? Dos pobres, dos vassalos? Não, dos nobres, é claro, dos nobres. O vassalo só tinha acesso à educação se de repente o filho de alguém, por influência do senhor feudal, dissesse assim: meu filho quer ser padre, quer ser religioso. Então ele teria ali o letramento básico para que ele fosse adiante. E o papel primordial da igreja é a legitimação do poder. Ela legitimava o poder e a ordem social feudal. Ou seja, Deus quis assim, Deus quer assim e vai ter que ser assim. E ninguém ousava bater de frente. Aqui é uma pirâmide, estou mostrando aqui para vocês como que uma pirâmide básica, os camponeses, artesãos e servos, porque não bastava ser camponês, ainda tinha o artesão e tinha o servo. A diferença é que os camponeses se dedicavam ao campo, propriamente dito, à agricultura, à pecuária. Os artesãos eram aqueles ferreiros, os pedreiros e outras categorias de produção manufaturada, e os servos, aqueles que estavam ali para tudo, né? Para tudo que o senhor feudal ali precisasse. Tínhamos aí o baixo clero, que eram as freiras, as religiosas, em especial os padres, não tão letrados, o alto clero, os bispos. Lá depois de 1117, salvo engano, os cardeais fazem parte desse alto clero, e a alta nobreza, que é quem mandava de fato naquele determinado feudo. A Idade Média ela entra em crise mais ou menos no século XIV para o século XV, que aí a gente começa a entender que o crescimento populacional levou a uma grande crise, levou a uma crise sem precedentes dentro do feudalismo, né? A fome, as más colheitas, porque o crescimento populacional fazia com que surgissem doenças, e a gente aí tem, depois de muito tempo, a peste negra,
e fez assim uma limpeza grandiosa. Muita gente morreu, estima-se que 1% da população, outros historiadores falam em 3 a 5% da população do mundo morreu na peste negra. As guerras prolongadas pelas lutas pelos feudos, né, invasão a outros feudos e tudo mais, e também as revoltas camponesas, porque queriam direitos mais próximos daquilo que eles entendiam como justo, e às vezes desafiando o poder da igreja. E esse conjunto de transformações fizeram com que o feudalismo começasse a se enfraquecer. Nesse período também surge o renascimento cultural, comercial e urbano. Lembra que eu falei para vocês que as famílias tinham saído, tá? Tinham saído do seu feudo e voltado para o campo. Agora a gente tem essa retomada do comércio. Ele voltou para o campo lá no 11º século, e agora ele já começou a produzir mais. Então ele começa a querer escoar essa produção. Aí vem as feiras, as rotas comerciais, aí começa-se um comércio, é ótimo, né? Começa um comércio entre um feudo e outro. Parcerias, alianças começam a surgir, e grandes guerras também, em troca do poder por aquele outro feudo. Então crescem as cidades, que a gente chamava ali de burgos logo no início. E a burguesia cresce, ela ascende, porque a economia monetária foi começando a substituir o que a gente chama de escambo, a troca. Tu me dás 5 sacas de milho, eu te dou meu bode, minha vaca, meu boi. Então, essa economia ela foi sendo substituída. O escambo não ficou mais relevante. A moeda, sim, voltou a operar com grande força. E a gente começa a formar os grupos sociais com poder econômico mais forte. Dentro dessa realidade, eu trago aqui o exemplo de Luís XIV, né? Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz: o Estado sou eu, porque os reis recuperaram as autoridades que eles tinham perdido anteriormente. Os exércitos começaram a se fortalecer e viraram não como até mesmo em várias e imensas tribos indígenas, mas ela não tem mais aquele poder só de guardar ali das briguinhas internas, mas o exército começou a exercer uma influência muito grande porque ele se tornou permanente. Já que está tendo invasão ao meu feudo, eu tenho que guardar o meu burgo, a cidade. Então eu começo a criar um exército mais forte. Começou também para manter esse exército, para manter a estrutura ali que depois a gente vai chamar de Estado, Estado com E maiúsculo, tá? A cobrança regular de impostos. Eu começo a criar leis nacionais, leis que valham em todo o meu reino, toda a minha nação. Para quê? Para que ficasse uniforme. Então começa o que a gente chama de burocracia estatal. E isso vai fazer com que os reis, aqueles lá depostos, muitos até mortos, e famílias ficaram aí reclamando desses reinados por séculos, voltam ao poder, e o senhor feudal começa a perder essa sua força, esse seu poder. Aí uma foto bem bonita, bem chavoso aqui, nosso querido Luís XIV, que ele acha que ele é o Estado. Quando ele diz que ele é o Estado, ele é a lei, ele é o rei, ele é tudo. E a gente entra no que a gente chama de Estado, formação dos Estados nacionais. Do século XV ao 16º século, os territórios começaram a ser definidos. Os reis começaram a ficar mais centralizados que antes. O sistema administrativo passou a ser unificado. E existiu aí um monopólio de força militar. De quem é o exército? O exército é do rei. Então o rei ganha uma força maior do que a que ele já tinha lá naqueles outros períodos anteriores. E a economia nacional começa a se integrar de uma forma melhor. É essa economia nacional integrada que lá na frente, mais 2 séculos depois, lá no século XVIII, a gente vai ter o nascimento do que nós vamos falar ainda muito pobremente sobre globalização. Ainda existia muita colônia no mundo. Não se falava da globalização como nós falamos hoje, é claro, mas já começava a se falar de uma economia meio que
global. Tá? Os pioneiros desses estados nacionais é Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Aqui tem uma figurinha mostrando mais ou menos a formação do Estado moderno. Como era no Estado moderno? Quem precede o quê? O Estado moderno é precedido pelo feudalismo, e o feudalismo, por sua vez, é precedido pela antiguidade. E tudo isso tem um poder no meio desse caminho todinho. E esse poder definia, basicamente, quem era poderoso realmente ou não. Um poder vai definir quem é poderoso? Sim. Naquele período, poder era algo em que se matava e se morria por ele. Alguns dos fatores que contribuíram para a formação dos Estados nacionais, que a gente chama de Estados nacionais modernos. Primeiro, a ideia sagrada do rei. O rei era sagrado. Quem concedeu aquele homem ser rei? Deus. O clero vinha e validava essa ideia. E isso era muito importante. Outra realidade é as constantes guerras dos senhores feudais, dos nobres feudais, e a tentativa de muito rei para se consolidar no poder. Quem quer poder naquela época quer permanecer no poder. Nada muito diferente de hoje. Quem está no poder geralmente quer permanecer no poder. Falando em poder, o poder do rei foi fortalecido. Com o fortalecimento do poder do rei, eu pude organizar um corpo burocrático, porque aquele antigo feudo que virou um burgo agora está se tornando um Estado. E o Estado precisa de um corpo burocrático. Aí surgem também aí as línguas nacionais, porque até então nós tínhamos várias pessoas com uma língua, mas diversos dialetos. Então você vai ver que eles começam a organizar melhor até mesmo a questão da linguagem. E, por exemplo, nos estados ingleses, o inglês se fez como língua oficial. Óbvio, por exemplo, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Então, qual a língua oficial de um estado que coloniza, que foi colonizado, desculpa, pela Inglaterra? Obviamente seria o inglês, não seria o Apache, que é uma língua própria dos indígenas norte-americanos. Então tem muito isso. As línguas nacionais têm uma construção cultural muito importante dentro desse quesito. Tá? Algumas alianças. Surge aí também, no meio do Estado absolutista, o mercantilismo, que era o sistema econômico. A gente aqui ainda não falava de capitalismo. Então, mercantilismo era basicamente o sistema econômico vigente. E alianças entre monarquia e burguesia tinham que ser feitas. Por quê? O rei não conseguia economicamente se manter por muito tempo se ele não tivesse um lastro que sustentasse esse bendito desse rei. Primeiro, o Estado absolutista ele sustentava a nobreza e o clero, e apoiava os negócios da burguesia. De que meio? Por meio de barreiras alfandegárias. Para você vender para o meu país, você vai ter que pagar essa taxa, esse imposto. O estímulo à expansão comercial e marítima, vamos conquistar novos lugares. E assim, as Américas entraram no rol das descobertas, né, desse povo que veio de além-mar. E outra, a balança comercial favorável. Estava se vendendo e se comprando equilibradamente. Então, não existia uma crise propriamente dita como nós enfrentamos hoje nos estados contemporâneos, né? Os objetivos, primeiro, a política protecionista. Eu protejo meu estado absolutista com a vida. Meu exército está aí para isso, tudo. Um pacto colonial. A terra que você encontrar vai ser colônia minha e eu vou receber deles as riquezas deles. Portugal com o Brasil, por exemplo. Então vocês veem bem que isso ainda é muito frequente. Por exemplo, o Brasil descobriu terras raras, tem terras raras, outras nações têm terras raras. De repente, outras nações começam a querer vir para cá. Isso é grave, é bem complexo. Outra coisa é a acumulação de metais preciosos. Quando eu falo na acumulação de metais preciosos, porque isso torna-se base da moeda, né, da questão monetária. Alguns interesses comuns. A burguesia ela queria segurança para o comércio, já os reis buscavam os recursos financeiros. Então, nesse sentido, eles encontraram aí um casamento.
por isso que um sustentava e mantinha o outro. Resultado, impostos e empréstimos à coroa, uma certa estabilidade jurídica e a expansão marítima e comercial, base normal do Estado moderno. Sintetizando, as principais transformações para a formação dos Estados modernos: o declínio do feudalismo, o crescimento urbano e do comércio, a burguesia em alta, certo? E a monarquia fortalecida são um dos principais. Isso forma o que a gente chama de Estado moderno. E também é um marco da transição para a famosa e famigerada Idade Média, pós finalização aí da bendita do feudalismo que finalizou. Gente, e é isso. Quero agradecer aqui você que ficou aqui comigo e vamos estudar. Tchauzinho, tudo de bom.